Vamos lá chamar a Luciana Verdolim, porque o presidente Lula se reuniu com ministros na Granja do Torto para discutir a queda da popularidade do governo. E aí, mais uma vez, teve um belo de um fogo amigo lá, né, Luciana Verdolim? Por quê? Muitos ministros apontaram quais seriam os motivos, mas o, entre aspas, responsável pelos motivos não estava lá para se defender. Pode falar, Luciana. Ela está nos ouvindo? Acho que a Luciana Verdolim não está nos ouvindo. Daqui a pouco eu chamo então para ela contar um pouco dessa história. Mas é claro que muitos ministros agora estão colocando toda a conta da queda de popularidade no nome de quem? Do ministro Fernando Haddad, dizendo que são as questões econômicas que prejudicaram a popularidade do presidente da República, como a taxa das blusinhas e aquela crise envolvendo o Pix, aquele vai e vem sobre o monitoramento do Pix, que foi anunciado como ideia da Receita, chancelada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas que depois daquela confusão toda acabou gerando ali um pé atrás do presidente da República, que decidiu desfazer essa história. E aí o negócio piorou de vez. Gustavo Segré, você acha que há muito interesse dentro do próprio grupo em queimar o ministro Fernando Haddad? Eu tenho a suspeita que sim, Evandro. E por quê? Porque é o único, e olha o que vou dizer, é o único que hoje está preocupado com manter pelo menos o déficit fiscal dentro da meta. O resto, eu acho que está muito mais preocupado com soltar o controle de despesa, queimar dinheiro, soltar grana com um plano graninha para todos, acelerar mais nessa expansividade da política fiscal que está em mãos do governo, e detonar a economia tentando chegar até 2026 da melhor forma possível, com uma sensação de oxitocina na mesma modalidade que Dilma Rousseff. E aí, muito provavelmente, falaram, quem está faltando aqui? Haddad. Então vamos torrar o Haddad, que é o único que não pode se defender. Eu acho que o Haddad errou na metodologia de comunicação, porque quando era para anunciar corte de despesas, incluíram a isenção de até R$5.000 para o imposto de renda. Então a forma não era melhor. Mas me parece que não tem muito sentido hoje. Eu espero que, se eventualmente for o amigo para que Haddad saia, venha uma pessoa técnica e não política, porque senão Deus nos ajude. Ô Dema, a Luciana Verdolim está podendo falar conosco, então você me avisa a hora que ela estiver pronta que a gente traz mais detalhes com ela. Fábio Piperno, como é que você avalia a maneira como está sendo conduzida essa história pelo presidente da República, que chama os ministros que acabam colocando ali em maus lençóis o seu parceiro de ministério, Fernando Haddad? Bom, primeiro que eu sou testemunha de que o Segré sempre fez essa diferenciação entre o ministro Haddad e uma ala importante do governo. E nisso eu concordo. Eu acho que o ministro Fernando Haddad, ele é extremamente responsável com a questão das contas. Ele sabe que, se realmente soltar as rédeas, porque, veja, a gente está falando de um ambiente político, seja a direita ou seja a esquerda. Os dois lados, no momento de uma disputa eleitoral, eles têm um modus operandi razoavelmente semelhante. Eu me lembro que na eleição de 22, por exemplo, no momento em que a situação estava extremamente apertada em pesquisa, o presidente Bolsonaro, uma canetada, fez lá uma gentileza com motoristas de caminhão e taxistas, um auxílio de 3 parcelas de R$1.000 para cada um. Deu. Eu não duvidaria de que agora alguém no governo fizesse uma sugestão parecida. Vamos dar alguma benesse aí se o negócio estiver ruim. Certamente teria a oposição do ministro Haddad. Está? Não, pode continuar. Então, veja, não é fácil lidar com isso. Agora, eu acho uma covardia um grupo ir lá para tentar queimar o ministro. Porque, veja, muitas das dificuldades também resultam da inoperância dessa turma toda na questão da comunicação. O Zé Maria lembra muito bem sempre a questão do ministro Flávio Dino. O ministro Flávio Dino era alguém que estava de peito aberto para divulgar o que ele considerava feitos e batia de frente com a oposição ao governo. Hoje realmente falta essa figura. Então veja, a inflação está muito alta, todo mundo bate, a oposição com toda a razão, ela bate. Ela está no papel dela.
Não aparece nenhum dessa turma para falar, opa, de fato a inflação está alta. Porém, mesmo alta agora, ainda é menor que aquela que nós herdamos. Então, tem muitos dados comparativos. Eu peguei um aleatoriamente, mas tem muitos dados que podem ser comparados com o passado recente. Nenhum deles faz isso. Nenhum deles faz isso. Então, o ministro apanha, muitas vezes, mais pelas virtudes dele do que propriamente por defeitos que a economia tem hoje. Mas agora me chama a atenção o fato de o presidente da República, então, ouvir mais esses outros ministros e também a presidente do PT que bateriam no Haddad, em vez de ouvir aquele que estaria trazendo, de certa forma, a voz da razão. Porque das várias informações que a gente tem trazido ao longo da semana, quem tenta colocar de maneira racional o debate são o Haddad, e ele já tentou até levar o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para alertar o presidente da República sobre as escolhas feitas, inclusive em relação ao pacote de corte de gastos anunciado junto com o aumento da isenção do imposto de renda, que gerou aquele mutirão de críticas ao presidente da República e que depois acabou desaguando também em queda de popularidade. Costa falou bobagem sobre economia que ele, ministro... Pois é. Então, mas o Rui Costa é apontado como um dos ministros que encastelam o presidente da República, o tiram do debate e também olham para o Fernando Haddad meio... você é do primeiro escalão, você é dos nossos, mas... não tanto. Fala, Alangani. Olha só, Evandro, eu vejo que todo esse problema de comunicação, do PIX, de outras declarações, é tudo perfumaria. O grande problema, o grande calcanhar de Aquiles se chama inflação. É isso que tem derretido a popularidade do presidente. Saiu uma pesquisa da Tendências, consultoria séria, mostrando que da classe C e D, 80% do orçamento já é comprometido ali com a inflação de alimentos. E não é só a inflação de alimentos, porque a diferença da inflação de alimentos para outras inflações de preço, como, por exemplo, a inflação de serviços, pegando numa perspectiva histórica, não é tão grande. No passado já foi até muito maior e não teve o mesmo efeito. Então, isso se chama inflação. E por que está tendo essa inflação? Porque há um crescimento artificial da economia. Algo aqui que o Piperno já discordou bastante de mim e da visão do Banco Central, e agora essa visão do Banco Central parece que está correta, que é o elevado gasto público, Piperno, as políticas de transferência de renda, um crescimento da demanda agregada acima da capacidade de oferta do país. Isso gera pressão inflacionária. E não adianta pegar índice lá e falar assim, olha, a inflação agora está menor do que no passado, porque para a população pouco importa esse tipo de índice. A população continua sentindo no bolso. Na hora que ela vai no supermercado, você mostra um monte de estatística para ela, você levanta a plaquinha com estatística e fala, está melhor agora do que no passado. Ela falou, mas eu não estou conseguindo comprar as coisas. Eu não tenho como voltar no passado. Eu não tenho como voltar no passado. E daí que no passado agora está melhor do que no passado? Eu não tenho poder de compra. É isso que está derretendo a popularidade. Se chama inflação. Por uma fórmula de crescimento que deu errado e que gera uma consequência inflacionária. E o ministro, por mais que seja o menos gastador de uma turma de gastadores, ele também compactuou com essa política econômica, porque ele também foi o pai ali do arcabouço fiscal, um arcabouço fiscal que não resolve o problema do gasto público, pelo contrário, é convidativo ao gasto público. Ele fez parte da PEC de transição, ele fez parte do pacote, do famigerado pacote fiscal, então ele também é parte do problema. Agora, é lógico que enfraquecido, essa turma vai dobrar a aposta. O que eles vão fazer num ano pré-eleitoral? Vai dobrar, vai pisar no acelerador do gasto público. E aí que está o risco. Fala, Zé. Isso me lembrou uma história muito boa, essa reunião aí de ministros, o ministro Fernando Haddad, né? Do Ariano Suassuna falando o seguinte, que ele achava uma falta de educação você falar mal da pessoa na presença. É preciso esperar a pessoa sair, você olha, senta a língua nela. E foi o que fizeram com o Fernando Haddad. Bom, isso aí é tradição de milênios. Mas a opinião geral que eu ouvi é de que nesta reunião o recado era para o presidente Lula, mas ninguém tem a coragem de meter o dedo na cara do chefe, né, e dizer o senhor está errado por isso, por isso, por isso, porque isso tem efeitos colaterais.
pode provocar a demissão. Então falaram do Haddad, que na verdade não faz nada que o presidente não queira, né? Então me disseram que foi a fórmula ali que encontraram de dar esses recados ao presidente Lula. Na verdade, há um descompasso no governo. Primeiro, assim, esta agenda individual de cada ministério. A impressão que se tem vários governos dentro do mesmo governo. Eles falaram lá que a taxa das brusinhas e que era a história do PIX, mal comunicado, não existe boa comunicação para um governo que não está dando certo. O seu Tuta, no livro dele, me ensinou uma coisa muito importante. Quando o projeto é bom, faz sucesso, todo mundo quer ser sócio. Então, assim, ele falava de programas de TV, né, que algumas pessoas participaram, fizeram uma ponta e tem um orgulho de colocar no currículo, olha, eu participei desse programa. E vários programas que não deram em nada, que não deu ibope, ninguém quer falar, eu participei desse programa. Então, é a mesma coisa que está acontecendo agora, né? Os ministros estão dizendo, desse projeto eu não participei, dessa proposta eu não participei. E todos cobram uma saída, é preciso ter saída, porque já se fala em preservação do mandato, não é mais nem na possibilidade de reeleição. Tamanha é a dificuldade política, é uma dificuldade política pesada do atual governo. Então, a aposta agora é nesta reforma ministerial. Acho muito complexo, muito difícil fazer uma cirurgia aqui na esplanada dos ministérios para melhorar alguma coisa. Tem que ser no Palácio.